Sejam bem-vindos ao Polideia Cast. Todos somos políticos e hoje nós vamos saber a ideia de política que duas meninas têm para poder falar para nós. A gente convidou e ela veio. Meu nome é Rogério Liani. Sou Ricardo Castilhos. E hoje nós estamos recebendo aqui a Fernanda Mantovani e a Sami Alves. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada por receber a gente. Vai ser uma honra falar aqui. Pra gente poder começar, eu quero conhecer vocês. Vamos lá. Quem é Fernanda Mantovani? Eu sou uma pessoa que eu vejo que os jovens, eles têm muita capacidade e as pessoas não conseguem ver isso. Eu sou presidente do Avante Juventude e a Samira, ela é vice-presidente. Ela está aqui para me ajudar a passar essa mensagem aqui para as pessoas aí de casa. E daí eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre os nossos objetivos do Avante Juventude. Show. Eu sou a Samira Alves e eu acho que eu sou uma pessoa apaixonada por ajudar os outros. Então, o Avante foi uma oportunidade disso. E nossos objetivos são nós queremos ser escutadas, tanto como mulheres do que como jovens. O Avante Juventude, ao meu ver, ele é um grupo de jovens que eles querem fazer parte da política. E não veem como eles não têm voz, porque hoje em dia os jovens mulheres ainda, como nós duas, a gente não consegue ter muita representatividade, a gente não tem muito poder de fala hoje em dia. E daí, com esse grupo, a gente pensa em se juntar, junto com a Avante Mulheres também, e daí a gente consegue fazer um barulho mais alto, a gente consegue impor nossos interesses, nossas ideias, e a gente, assim, conseguindo fazer a diferença de alguma forma, de alguma maneira. Maravilha. E como é que surgiu, assim, essa ideia de participar da política, assim? Foi uma sugestão? E como é que vocês se conheceram? Como é que vocês foram parar no Avante? Como é que vocês chegaram até aqui? Então, eu sempre acompanhei meu pai, porque a gente tem uma empresa de loteamentos e construtora. Desde os meus 10 anos, eu virei pro meu pai e falei assim: pai, eu quero te ajudar, eu quero ir lá fazer as coisas com você, porque eu quero estar junto com você. Meu pai falou: não, beleza. Aí, desde os 10 anos, eu vou lá, eu participo das reuniões, eu aprendo um pouquinho mais cada dia. Aí, acabou surgindo essa oportunidade pro meu pai, que agora ele é pré-candidato a prefeito de Cascavel. E daí eu comecei a participar, porque a nossa empresa, a gente já fez alguns trabalhos sociais, a gente já ajudou igreja, escolinha de futebol, já fez diversas coisas. Aí eu sempre gostei disso, sempre gostei da gente conseguir fazer um bem pro outro. Aí, com meu pai político, entrando pra política agora, eu consegui ver uma forma de mim, Fernanda Mantovani, conseguir ir lá e conseguir ajudar a sociedade, ajudar as pessoas que precisam. Aí o Kleber Fonseca, o presidente do Avante, ele foi lá, ele me apresentou essa oportunidade. Fernanda, existe um negócio que você pode fazer, o Avante Juventude. Aí eu falei assim, já chamei a Samira, a Sami pra vir comigo. E daí a gente tá nessa aí desde então. A gente tá montando o grupo. Parabéns pra vocês. Nós nos conhecemos que nossos pais são amigos. Então, meus pais conheceram as meninas antes. Conheceram a Fernanda. E no primeiro momento, a minha mãe já chegou em casa falando assim: meu Deus, você e a Fernanda precisam ser amigas, você e a Fernanda são iguais, você e a Fernanda pensam parecido e vocês precisam se conhecer. E foi no momento que a gente se conheceu, já criou uma intimidade muito grande como amigas e foi maravilhoso. E eu não era muito envolvida em política. Quando a Fer me chamou pra isso, eu tive uma curiosidade: o que é isso? Pra que serve? O que a gente vai fazer? E foi assim, e agora eu tô criando um relacionamento com a política. Vocês têm uma amizade de muito tempo, de 1 ano. Exatamente, 1 ano. Amizades assim são bem legais. A gente fala de pessoas que a gente conhece, mas que tem uma convivência tão grande com a gente que parece que a gente conhece uma vida toda, né? A gente mesmo, Rogério. A gente se conheceu numa pós-graduação. Um lugar improvável. Nossa. E estamos aqui. E vocês estão aí, olha só, né? Hoje eu e o Castilho, só pra contar pra vocês, a gente começou uma amizade, a gente conversou uma vez num coffee break. E aí eu entrei na JCI, ele era presidente da JCI na época e tudo mais. E hoje a gente é sócio em 3 ou 4 empresas. Por aí. 3 ou 4 empresas e temos outros negócios juntos, enfim.
E assim eu acho que vai ser com a Sami. Eu acho que a gente vai ser parceira pra vida inteira. Que E legal. o que eu ia perguntar isso pra vocês. Você tem uma irmã gêmea. Tenho. E vocês são amigas também? Entre vocês três? Também bate um match? Ou a tua relação é mais? Como é que é isso? Minha mãe fala que ela é como se fosse uma filha pra ela. A gente brinca, Sami, vem cá. Tô sentindo falta da minha irmã, vem aqui dar um pulo aqui em casa. A gente vai lá, a gente conversa, fala um pouquinho. Agora a gente vai lá em casa, né, conversa um pouquinho. Ai, olha só, Fifi, as fotos que eu tirei do evento Avante Mulher. Aí a gente fica conversando sobre isso. A gente já criou um Instagram, agora a gente vai fazer as postagens. E daí, tamo nessa. Quem quiser conhecer um pouquinho mais de vocês, como é que faz para... Vocês podem entrar em contato pelo Instagram, que é Avante Juventude, Avante tudo junto, Avante Juventude 70. Entrar em contato lá certinho, que a gente já encaminha esse processo. Aí vocês mandam o número de vocês do WhatsApp, porque a gente tem um grupo, a gente conversa, a gente manda as coisas lá, manda as novidades. Aí vocês só mandam o número de vocês, escreve seu nome, que daí a gente adiciona vocês e aí vocês já podem ir lá, colocar a opinião de vocês, uma coisa que vocês acham que Cascavel poderia melhorar. Vocês vão ser muito bem recebidos lá. Nossa, que legal, né? Que Show de bola. Esse trabalho político, a gente fala que é bem importante, porque às vezes a gente não sabe como fazer as coisas. Sim. Né? Eu lembro que quando eu tava no colégio, a gente às vezes queria falar de um professor que era um pouco mais ríspido, mas a gente não sabia qual era o caminho. E qual é o caminho? A gente tem que se juntar para ver se as pessoas têm as mesmas opiniões para poder batalhar sobre isso. Quais são as batalhas que hoje vocês sentem necessidade, que vocês gostariam de enfrentar? Sobre o jovem, a voz do jovem na política. Os jovens têm, agora, a gente tá naquela fase dos jovens muito nem, né? Nem estuda e nem trabalha. E a gente não pode radicalizar isso. Não são todos os jovens. E os jovens que são, podem mudar. Então, não é sobre você saber política, e sim sobre você viver a política. Você acredita, Sami, que, por exemplo, assim, o jovem ele tem algo dentro de si que que é algo que ele precisa ser muito motivado para fazer alguma coisa, mas quando ele começa, vamos pegar um exemplo de talvez vocês tenham colegas de vocês que façam isso. Ele não tá lá motivado, aí ele descobre um jogo novo. Aí ele está super motivado para chegar ao final do jogo. Então ele vai jogar um máximo. Então eu vejo isso muito no jovem. Você enxerga da mesma forma que falta talvez essa pílula, não vou dizer nem da política, mas vou dizer mais de uma cidadania ativa? Sim, ao meu ponto de vista, eu acho que todos nós precisamos de um empurrão para acreditar em nós mesmos também. Às vezes, um jovem não se envolve na política, como foi o meu caso, porque eu não me identificava, porque eu pensava... Muitas vezes não sabe o que é. Exatamente, você não sabe o que é. Como que você vai falar que não, isso não é para mim? Não, isso não é legal. Você tem que conhecer primeiro, você precisa de um empurrãozinho. E é isso que no Avante a gente tenta fazer, que é que os jovens saibam o que é política para poder ter esse empurrão. Quanto mais você experimenta um doce, mais você quer saber como ele é e como ele é feito e como funciona. É isso. Nossa, muito bom. Muito eu bom. tô gostando. E vocês duas têm 15 anos. Sim, a gente né? tem 15 anos. Pô, quando eu tinha 15 anos, eu só queria saber de jogar videogame, cara. As meninas já estão pensando em Cascavel do futuro e tal. Tu sabe daquela história, Castilhos, que a mãe chega pro filho e fala assim: filho, tem um jogo novo pra você jogar. É um jogo onde você vai enfrentar vários desafios. E esses desafios, você precisa ganhar dinheiro nesses desafios para poder colocar e evoluir dentro desse jogo. Aí o filho fala assim: eu quero muito jogar. Ele fala assim: isso é o nome da vida. É a vida. Chama a vida esse jogo. Vai lá e joga. Exatamente. Vocês, nessa caminhada de vocês... Sim. Do jovem que vocês escutam muito, né? O jovem nem e tal, nem estuda, nem trabalha. Vocês estão nisso por um sentimento de indignação, um sentimento mais de colaboração? Qual o sentimento que vocês têm quando escutam esse tipo de coisa? Que sentimento que você tem? Um sentimento de indignação? É um sentimento de resignação? Como é que você vê isso? Que sentimento surge dentro de você quando você escuta esse tipo de coisa? Eu acho um absurdo isso, porque os jovens de hoje em dia, eles têm um mundo, eles têm todas as informações que eles precisam na palma da mão deles.
Hoje em dia, as pessoas, os jovens, eles são o futuro do país, o futuro da nação. Uma pessoa que nasceu com a gente, que hoje em dia tem 15 anos, que vocês podem olhar e falar, isso aí não vai virar em nada, às vezes pode ser o presidente da República. A gente tem que vir aqui e influenciar essas pessoas. Você é pai também? Vocês são como, eu já vi uma pessoa falando isso. São como arqueiros. Vocês vão lá, vocês começaram aqui. Vocês caminharam até aqui na vida de vocês. Aí os seus filhos vão partir da onde? Daqui. Vocês vão tentar fazer seus filhos chegarem até o mundo. Daqui o seu filho vai para o mundo. Então, é esse o trabalho que vocês estão fazendo aqui e a gente quer ajudar isso a acontecer. Os jovens, eles, como vocês, já são, né, Polideia. Então, Polideia Cash. Então, aí com a gente vai apresentar o que é política, a gente já vai poder deixar uma base, aí daqui, às vezes, a pessoa pode virar vereadora, deputada, e daí pra cima, não é mesmo? Essa parte que você escutou é uma passagem bíblica, né? Os filhos são como flechas na mão de um arqueiro. Tá certo, Everton? É isso? Então, legal essa passagem, porque é isso, né? Na verdade, vocês são o futuro. Sim. E representa uma evolução, né? Porque até a gente estava aqui, brincando, independente de qualquer governo, o governo hoje Paranhos aqui em Cascavel, ele é muito elogiado. Mas é evidente que tem muita coisa para melhorar e muita coisa para fazer. E quando uma de vocês chegar ao cargo de vereador, deputado, o Brasil tem muitas demandas para ser feito, entendeu? O Brasil é muito grande para a gente poder pensar, né? Então, eu acredito muito assim que trazer vocês para essa parte, colocar o jovem nisso tudo é imprescindível para o futuro do país. Porque a política hoje no país, quando você faz qualquer coisa que você fala sobre isso, a pessoa olha pra você, a política é podre, eu não quero nem me envolver. Não, isso aí pra mim... O teu pai fala muito sobre isso, né? É uma frase dele que eu gosto bastante, particularmente gosto bastante, que ele fala assim, a gente vai deixar, quando eu vejo alguém fazendo um meme falando que a política é podre, eu fico chateado. Sim. Não pode fazer isso, nós não podemos falar isso da política, a política é aquilo que vai nos devolver tudo isso. Não dá pra levar na brincadeira, né? Porque você envolve uma decisão de uma pessoa que tem um mandato, ela vai refletir na vida de milhares, milhões de pessoas, né? Então, uma atitude, por exemplo, do presidente da República pode interferir diretamente 200 milhões de vidas no Brasil todo, né? E vocês veem, se vocês que são adultos, que já têm um conhecimento, uma base já, vocês já pensam nisso, imagina o pessoal da nossa idade, os jovens. Eles escutam os que os pais falam em casa e é tudo o quê? Corrupção, aí o pessoal olha lá na TV, a maioria é o quê? Homens mais velhos, cabelo branco, barba branca, falando de um jeito muito formal, com palavra muito difícil. Os jovens não se identificam com isso. Eles não vão querer fazer parte de uma coisa que eles olham assim e falam, não quero ser essa pessoa, eu não vou entrar nisso. Não, o pessoal tem que colocar a cara a tapa, o pessoal tem que ir lá, tem que se disponibilizar, tem que conhecer. E às vezes a pessoa não vai lá porque não se identifica com a política. Ele olha lá e vê aquele senhor, aquela pessoa e não fala, não é isso que eu quero ser. Então, Fernando, tenho muito ideal do que eu quero ser. Eu tenho a idealização. Por quê? Porque eu olho as pessoas e eu sou uma pessoa que eu vejo que a pessoa tem de bom, eu junto com o que a outra pessoa tem de bom, com o que a outra pessoa tem de bom. Mas um jovem, respondendo sua pergunta, que eu acho que ele é uma pessoa jovem, que eu acho que ele fala coisas que eu olho, um discurso bem legal, é o Nicolas Ferreira mesmo. Ele é uma pessoa que fala coisa... Ele é bem corajoso, né? Sim. O Nicolas, ele é bem corajoso. E é importante dizer também que quando a gente admira alguém, eu não quero colocar a palavra na boca de vocês, tá? Sim. Mas quando a gente admira alguém, não significa que a gente concorde com tudo aquilo que a pessoa faz. Isso. A gente admira a forma como ela faz, Sim. quem a pessoa é e tudo mais. Isso é bem legal. Cada pessoa pensa de uma coisa, cada pessoa pensa de um jeito diferente. Isso aí é da personalidade, do que a pessoa já viveu, do que a pessoa carrega consigo mesma, das experiências que ela teve, isso tudo que vai montar o que você pensa sobre alguma coisa. Não é alguém vai te falar isso, você vai mudar de ideia. Não. E a pessoa vai te falar isso, você vai analisar se é isso que você concorda, se é isso que você quer seguir, entendeu?
E falando nessas questões de análise, como é que vocês veem Cascavel pro futuro? O que vocês gostariam que Cascavel tivesse? Ou o que vocês imaginam que vocês poderiam contribuir para Cascavel do futuro? Eu gostaria de ver uma cidade mais valorizada pelas pessoas. As pessoas criticam muito como uma cidade pequena, uma cidade que ninguém reconhece. Não, a gente tem que fazer a diferença. Eu quero ver, né, no caso, uma cidade onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas respeitam o pensamento do outro, como o Avante. Nós jovens, aqui em Cascavel, nós não recebemos críticas, mas tenho certeza que alguém deve ter pensado, nossa, aqueles jovens, sabe? E eu gostaria de ter esse respeito pelos jovens do futuro também, pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos. Eu penso que Cascavel, eu idealizo a melhor cidade do mundo, porque eu sei que com o esforço certo, se a gente fizer a coisa certinha desde já, a gente vai conseguir chegar onde a gente quiser na vida. Isso inclui, se alguém na gestão do poder de Cascavel, pode fazer maravilhas com a cidade. Eu imagino que essa cidade vai se tornar uma cidade muito boa em tecnologia, porque em tecnologia até mesmo na agricultura, porque a gente é uma cidade que, né, movida pela agricultura. A gente por exemplo, a gente está no centro. As pessoas, se quiserem ir para o Paraguai, vão passar por onde? Por Cascavel. As pessoas querem ir para a Argentina, vão passar por onde? Por Cascavel. Aí, isso aí é uma coisa que... Cascavel já é uma cidade considerada segura. Tem alguns bairros, né, que obviamente são exceção, que às vezes as pessoas não têm uma realidade que a gente tem uma realidade difícil, mas isso aí a gente consegue melhorar, investindo mais na segurança, investindo mais em patrulhas, por exemplo. Mas, em geral, é isso. Eu vejo que a cidade tem um potencial enorme e com a gestão correta a gente consegue chegar onde a gente quiser. Essa questão de... Agora, explorando um pouco melhor, né, esse argumento. A questão de segurança de Cascavel. Acho que não é somente você aumentar o policiamento naquela região específica, né? Se trata mais de Na verdade, tecnologia. e fazer um trabalho de aumentar as oportunidades para essas pessoas. Muitas vezes a pessoa ela está num ambiente de crime porque não tem oportunidade. Sim. É uma discussão que... É uma discussão. Vocês, como Mas futuras... é evidente que quanto mais oportunidade se tem, menos diminui-se a criminalidade. É sim. natural. Né? Desde que a oportunidade também seja, né? Porque tem várias vagas de trabalho. A gente até mencionou aqui num outro episódio, falando sobre vagas de trabalho, existem várias vagas de trabalho Sim. que não são tão boas quanto parecem, né? Mas esse tipo de discussão vocês vão ter que pensar enquanto mulheres públicas, né? Representando parte da sociedade. Falando sobre as mulheres, hoje em dia a gente tem quantas mulheres de vereadoras? 2, a Lilian e a Beth Leal. Leal. De 21, né? De 21. São muitas poucas mulheres no poder político. E imagina só, se as mulheres, que já são pessoas que hoje em dia já têm mais... Como é que eu posso falar? Representatividade. Imagina a gente que somos jovens, mulheres ainda. Vocês chegaram aí na Câmara já? A gente já. Sim. Já foram na Câmara? Fomos juntos. Já falaram com algum vereador? Falamos, Coisa? sim. Com quem que vocês foram lá conversar? Me conta. Pode falar. Não fala. Tá bom. A gente foi a convite do Edson Souza conhecer a Câmara de Vereadores de Cascavel. E daí a gente foi lá, a gente ficou com a assessora dele, a Ana Júlia, ela foi lá, a gente conversou um pouquinho com ele. Ele explicou como é que funciona, qual é o trabalho de um vereador em Cascavel. E a Ana Júlia, ela foi lá, mostrou pra gente onde é que fica, onde é que é o gabinete do presidente da Câmara. Do presidente da Câmara, o Alessio. Aí a gente foi lá, a gente sentou lá, ficou escutando um pouquinho do debate. Aí a Lilian e alguns vereadores desceram lá, deram um abraço na gente. O Alessio, alguns outros vereadores falaram umas coisas,
a respeito da gente, convidaram a gente, falaram que é muito legal, os jovens estão se envolvendo, que a gente tem uma ideia nova. Isso tudo eu concordo plenamente. A gente tem ideias novas, tem pensamentos diferentes, a gente pode, muitas vezes, alguém mais velho tem a cabeça muito fechada, a gente pode ir lá, a gente pode apresentar uma nova perspectiva, um jeito diferente de ver as coisas. Então, até por isso que as pessoas têm mais que falar sobre e convidar as pessoas a participar. É verdade, tem boa parte da população que acho que nunca pisou na Câmara Municipal e lá, a princípio, é a casa do povo, né? Mas a primeira vez que eu fui lá foi com você. Eu nunca tinha entrado. Na Câmara Municipal? Foi com você faz o quê? 2 anos? Viu, gente? Vamos visitar, tem que participar, porque, inclusive, assim, eu até convido você que tá assistindo a realmente participar e ir na Câmara, porque eles são representantes do povo. Então, se você tem algum pleito que você gostaria, se você tem alguma causa, um asfalto no seu bairro, qualquer coisa, lá é o primeiro caminho que você tem que ir lá apresentar suas demandas para os representantes que vocês têm. Tem que participar lá e tem que estar lá, porque senão você vai ficar à mercê do que eles querem decidir. E aí não adianta querer postar na rede social. Eu brinco aqui, eu falo aqui, falei uma vez para um amigo meu, as pessoas acham que hoje a rede social ela é o Procon. Então ela reclama da empresa, ela reclama do governo, ela reclama de um monte de coisa na rede social, mas efetivamente ela não faz nada. Não vai nada atrás. E o jovem tá nessa parcela também de mais um político lá que vem aí e tenta demonstrar tal coisa. Às vezes os jovens, eles falam assim, política não me serve de nada, eu nem sei o que é isso. Como assim você não sabe? A política tá na sua vida. A política é tudo que você faz sem devido a alguma decisão ou até... A gente estava conversando antes lá na nossa casa sobre o que é política, como é que a política se representa nas nossas vidas. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Bom, a política, ela tá a todo momento na nossa vida. Desde o lanche que você discorda no colégio, à pizza que você escolhe em casa. Como você não gosta do lanche de um colégio, você não gosta daquele lanche, você quer que mudem aquele lanche, você vai até lá, às vezes rola até uma votação sobre comida saudável, comida não saudável e essas coisas. Então a política está a todo momento nas nossas vidas. É de extrema importância os jovens saberem disso, saberem esse papel, porque se eles soubessem o quanto a importância deles votando, eles não iam falar, tipo assim, nessas eleições, agora o pessoal que tem 16, nessas eleições eu não vou votar. Gente, por que não? Me explica. Aí a pessoa fala, não sei, não me identifico. Aí eu vou lá, eu e a Samira, a gente sempre explica. Não, gente, se vocês soubessem, isso aí vai mudar. Você tem que pegar um representante que você se identifica com as suas ideias. Você tem que defender essa pessoa. E cobrar depois. Entendeu? E cobrar depois. Vocês estão... Me conta aí, vocês estão em idade de voto? Como é que tá? Vocês duas têm 15 anos, mas quem que vai poder votar esse ano não pode? Esse ano só a Fernanda vai poder votar, porque ela faz aniversário dia 3 de outubro. E você tem que fazer aniversário um dia antes só das votações? As eleições são no dia 5 de outubro. Nossa Senhora, por pouco. Aí, se você fizer 16 até o dia 5 de outubro, você vai poder votar. Só que daí você vai ter que fazer o cartão eleitoral? É assim? Título de eleitor. O título de eleitor. O título de eleitor você vai ter que fazer até agora, se eu não me engano, até o mês 6. Se eu não me engano. Você vai ter que fazer até lá. Só que se você fizer que nem em outubro, que nem eu fiz, você vai poder. Só que você tem que fazer até agora. E daí, por exemplo, a Samira, ela faz em dezembro. E ela não vai poder votar porque daí ela vai ter 15, isso. Idade mínima é 16 Idade anos, mínima é né, 16. E nesse negócio de votação, escolha de candidato, enfim, o Brasil está muito polarizado. Como é que vocês enxergam essa polarização, direita, esquerda? Como é que vocês se posicionam com relação a isso? Infelizmente, acabou criando uma rixa, principalmente em adolescentes, que são, infelizmente, os que sabem menos sobre a política, né? Porque os adultos ainda já são obrigados a saber sobre para poder fazer essas votações a cada 4 anos. Você que tem muito adulto que infelizmente, não sabe nada. Infelizmente, que vão votar por Não, mas a sua votar. grande maioria realmente é o pessoal mais novo, mais jovem. Sim.
Sobre essa rixa que criou entre os adolescentes, sobre depois das votações, um tempo antes também, foi criando, ai, porque eu sou Lula, ai, porque eu sou Bolsonaro. E começaram a se bicar sobre isso. Porque, ai, porque o Bolsonaro faz tal coisa, ai, porque o Lula faz tal coisa. E isso tudo é o quê? O que os jovens ouvem em casa. Eles nem Exatamente. sabem do que eles estão Acham nos falando. vídeos, no Instagram, vídeos insignificantes. Que às vezes é um corte que a pessoa tira de contexto e já fala assim, nossa senhora, esse cara aí não presta. Sendo que não é assim, se a pessoa vê, às vezes, a entrevista inteira, o podcast inteiro, já vai ter uma ideia diferente. Mas o que você falaria? Tem duas pessoas brigando. Uma é de direita, uma é de esquerda. Uhum. O que vocês falariam para essas duas pessoas? Bom, eu falaria que não adianta ficar brigando por causa disso, porque os dois vão brigar, vão acabar perdendo uma amizade, não vão mais se olhar na cara por causa de direita e esquerda. Eu acho que as pessoas têm que parar, tirar isso aí de direita e esquerda, de Lula e Bolsonaro da cabeça, eles têm que visualizar o que eu quero pro futuro. Essa pessoa que essa pessoa que defende o que eu acho que é certo, essa pessoa defende o que eu concordo, eu vou lá, vou apoiar a pessoa. Porque às vezes a pessoa vai defender alguém que nem sabe o que é o plano de governo, o que ela tem pra defender, o que ela tem pra apresentar. Daí vai lá e defende e nem sabe quem é a pessoa. E são pouquíssimos políticos que apresentam um plano de governo. Pouquíssimos. Que apresentam um plano de governo coerente. Normalmente eles têm um consistente, documento... né? É, consistente. Na última eleição mesmo, teve candidatos ali que apresentaram um documento no Word só com os... Como é que fala? A gente vai fazer uma ponte, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai fazer só um descritivo. E não como ia ser feito com análise gráfica e tudo mais, né? O plano de governo é obrigatório, né? Para cargos de chefia no executivo. É obrigatório, mas eles apresentam um documento só para comprovar, né? Algo que você se você ler o documento, você vai perceber que não é nem pensado para isso. Sim. E no meu ponto de vista, a política não precisa ser algo tem que ser algo discutido, mas não de uma forma agressiva. Você não precisa obrigar o outro a saber o que você pensa, porque eu penso assim, você tem que pensar igual a assim. você. Exatamente. Não é agora porque eu penso desse jeito, você também precisa pensar. Não, você tem que expressar suas ideias, os seus pensamentos, no que você acredita, no que você tem fé. E apresentar ao outro. Se o outro concordar, tudo bem. Se ele discordar, a política é algo muito concreta. Se você acredita nisso, você tem que acreditar nisso. Você tem que querer que isso aconteça. Não fazer com que o outro tem que pensar igual a você, que o outro... Até porque são ideias divergentes que acabam evoluindo, né? Uhum. Vai chegar um momento que vocês vão ter que negociar, em termos, né? Conversar. Isso. É a história da pizza, né? Eu quero calabresa, eu quero de atum. Não, beleza, vamos ver aqui. Todo mundo gosta de 4 queijos? Sim? Beleza. Eu brinco, lá em casa nós éramos em 4. Aí você pedia uma pizza gigante, só tem 3 sabores. Eu era o mais novo, eu ficava sem escolher o sabor. Sim. Normalmente pedia aí um sabor... cresceu. Aí que você começa a crescer, você começa a olhar. E aí você começa a ter que... Aí você começa a tentar trabalhar no bastidor... para que o seu sabor seja convencido pelos outros. Ele cresceu e comprou uma pizza inteira do sabor que ele gostou. mas entende que muitas vezes é assim que acontece. E comeu sozinho. Não dividiu com ninguém. Você vai ter que trabalhar a articulação com as pessoas para que o seu sabor seja atendido. E isso é um exercício. Isso tudo é um jogo de cintura que eu e a Samira, agora eu e a Sami, agora que a gente está entrando nessa, a gente vai ter que saber como... vamos estudar isso, a gente está começando agora. A gente vai fazer o Polideia? Não, Politize. Vamos fazer um curso eu vou fazer, a Samira também, a Sami também. A Sami também, e daí a gente, daqui a pouco, daqui a uns meses, quem sabe anos, vocês vão ver só, a gente vai estar falando do jeito que vai dar orgulho pra vocês. Isso, tá gravado isso, hein? Castilhos, já aproveita e chama o pessoal pra seguir também o Politize, que eu acho que é bem legal, a plataforma é bem legal pros jovens. A Politize é uma organização sem fins lucrativos, ela é nacional, e o grande objetivo da Politize é ensinar política, né? A educação política. Porque hoje, muitas vezes, o jovem, ele é mal interpretado, o cidadão, de uma forma geral, não participa mais por falta de conhecimento político.
Então, a ideia da Politize é justamente fazer aí uma grande corrente de educação política. É apartidário, evidentemente, né? Mas mais essa questão de conscientização. E aqui em Cascavel nós temos a Embaixada Politize Cascavel. Que está aqui junto. Está aqui junto com a gente, né, para esse movimento. Porque o Polidé também não foge muito dessa ideia, né, de ser um instrumento de utilidade pública para levar conhecimento, informação para a população. Exatamente. Nesse sentido de o que é a política. Nosso bordão fala isso. Todos somos políticos e temos uma ideia de política, né? Vem aqui conversar com a gente, queremos saber a sua ideia também. Meninas, eu vou abrir a palavra para vocês falarem, convidarem novamente as pessoas para seguirem o Instagram, convidarem novamente os jovens a participar com vocês. E muito obrigado por vocês terem participado. Obrigada, gente. Estar aqui já fez uma diferença enorme para mim. Eu tenho certeza que para a Sami também. E eu gostaria de convidar vocês que estão assistindo aí em casa, jovens, sigam o nosso Instagram, Avante Juventude 70, mandem o número de vocês lá, o nome de vocês, a gente vai agregar vocês ao grupo, e daí vocês vão ficar por dentro de tudo que a gente vai fazer em nome do Avante Juventude. Vocês podem expressar suas opiniões, suas ideias e fazer o que... E a sua voz será ouvida lá. A gente é um grupo, a gente vai falar em nome de todos, a gente vai se unir, vai fazer barulho e ter vocês lá vai fazer uma diferença muito grande. A ideia de vocês vai fazer diferença. Nós já estamos com projetos pela frente e é isso. Show de bola. Show de bola. Muito obrigado, meninas. Obrigado por vocês terem Obrigada. participado. Obrigada. Tá? É uma honra ter vocês aqui hoje, representando o Avante Juventude. E quero dizer que eu estou muito orgulhoso de vocês, por vocês terem topado vir. Porque é difícil hoje a gente ver, primeiro, jovem que quer se envolver com política. Segundo, jovem que assume uma responsabilidade. E terceiro, jovem que quer vir para poder falar algo num podcast, que seja um podcast para falar sobre isso. Então, meus parabéns para vocês. Vocês estão no caminho certo. Obrigada. Tá? No caminho Muito certo. obrigada. Todos temos uma ideia de política e eu quero saber qual é a sua. Vem participar com a gente.